Olá amigos, grande abraço a todos. Hoje a gente vai estar passando para vocês aqui uma técnica de como você pode estar fazendo aí para conseguir vencer, superar o vício do cigarro fumando, diminuindo lentamente até você conseguir se desvencilhar disso. E um dos segredos é o primeiro cigarro que você faz uso, após você acordar. Então a gente vai começar a fazer um tratamento aqui mental para que você prolongue esse tempo entre você acordar e você fumar o primeiro cigarro. Mas antes de entrar na questão da técnica, do tratamento, eu queria falar um pouquinho o que causa essa dificuldade tão imensa de se parar de fumar, de largar o cigarro. O problema é que o cigarro ele é uma combinação de três coisas: o vício da nicotina, que causa a dependência. Essa é a dependência química, né? Que quando você fala assim, não aguento mais, eu preciso de um cigarro. Ou seja, a nicotina, que é extremamente viciante, inclusive em pesquisas foi apontado tão viciante como a heroína, como a cocaína, está pedindo a reposição. Então você precisa de um cigarro, porque está na corrente sanguínea as substâncias químicas. Essas substâncias químicas que estão no cigarro, dentre elas se usa até mesmo, você sabe, venenos para se matar insetos, baratas, tem de tudo no cigarro. Mas o problema maior é a dependência da nicotina, que é extremamente viciante e você não deve subestimar a força desse oponente. Assim, a quantidade de cigarros que você está fumando hoje, você não começou de uma hora para outra. Foi lentamente, você foi aumentando, não é isso? Paulatinamente a diminuir as dosagens. Então, esse é o aspecto do vício. O segundo problema do cigarro é o hábito. Essa coisa do hábito é uma coisa complicadíssima, porque eu também cheguei a fazer uso de cigarro na minha vida, sou um ex-fumante e sei o que estou falando. E sei o que vocês que estão fumando passam na pele. Então a questão do hábito é terrível, porque você toma um café, quer um cigarro. Você está almoçando ou passa após uma refeição, você quer um cigarro. Você está no momento íntimo com seu parceiro, seu namorado, sua namorada, esposa, seja quem for, após terminar, você quer um cigarro. Então essas coisas são hábitos. O telefone toca, você estava esperando aquela ligação tão aguardada. Então, no mesmo momento você quer acender um cigarro para celebrar aquela ligação, aquele momento. Ou seja, tudo isso são hábitos que foram construídos no decorrer do caminho do vício, que são também difíceis de se controlar e largar. Tanto que muitas vezes você fuma sem necessidade. Você sabe que é assim. Muitas vezes você está fazendo uso do cigarro por hábito, mas você não estava com a necessidade da nicotina em si de repor. Mas a força do hábito, devido àquilo que aconteceu, um telefonema, uma refeição, um café, uma notícia, uma tristeza, uma alegria, aquele gatilho disparou o hábito e você vai lá e fuma. Então existe esses dois problemas, o vício e o hábito. E existe também um terceiro aspecto que você tem que levar em consideração. Você nunca você fuma sozinho. Quando uma pessoa ela desencarna, morre, sai desse mundo muitas vezes, e essa pessoa tinha o vício de cigarro, e por apego terreno, apego às coisas que aqui a gente tem no dia a dia, essa alma fica presa, vamos dizer assim, entre o astral e entre essa terceira dimensão que nós estamos. Ela fica vagando e ela, vamos dizer assim, ela sente as mesmas necessidades de beber, de fumar, de quando estava viva. Então esta alma, ela precisa desesperadamente encontrar uma saída para suprir a vontade do cigarrinho dela. Como que ela vai fazer isso? Ela vai procurar se encostar em quem esteja fumando. É por isso que, quando você faz uso do cigarro, quase 100% da maioria das vezes, a pessoa está acompanhada dessas entidades, dessas pessoas que desencarnaram, que estavam dependentes do vício da nicotina e continuam do outro lado com essa dependência e vai tentar se encostar em alguém, não por maldade, entenda, mas pela própria necessidade. Então, e desespero. Essas almas acabam se acoplando muitas vezes
a vida da pessoa, trazendo também, muitas vezes, não por maldade, mas problemas pessoais para a sua vida. Ou seja, a influência espiritual. A gente já está entrando um pouquinho na questão da obsessão. Então, só que você não pode atribuir a responsabilidade de fumar ou de qualquer outro vício a essas entidades espirituais que desencarnaram. Porque a responsabilidade é sua. Cabe a você assumir o controle da sua mente. E automaticamente, ao você assumir o controle da sua mente, essas próprias almas que estão no teu campo áurico, elas são encaminhadas ou afastadas pelos teus próprios protetores ou encaminhadas, se assim elas desejam ajuda no mundo espiritual. Então, eu estou falando isso para que você possa ter uma ideia que realmente são 3 coisas que pesam muito. O vício, o hábito e a influência espiritual que faz o uso dessa substância tóxica juntamente com você. Você não vê porque você não tem mediunidade, mas qualquer pessoa que tem evidência consegue enxergar que o que estou te falando é exatamente o que ocorre quando você está fumando. Pare para pensar nisso. Lembre-se disso. Então, gente, agora nós vamos partir para a técnica, né? Questões práticas. Só para concluir aqui o finalzinho, como você também tem a parte da influência espiritual nisso, né? Você vai começar pelo caminho correto. Esse tratamento você vai começar pela parte espiritual. O que você vai fazer? Nós temos aqui no site uma meditação chamada Liberte-se de Vícios. Vícios, liberte-se. O site é www.igorpaz.com.br, ou você pode acessar aqui no próprio canal do YouTube, tem essa meditação para libertação de vícios. O que você vai fazer? Antes de você dormir, você põe essa meditação para tocar na tua casa. Por quê? Para reaproximar o teu protetor espiritual. Você sabia que você tem? A tua equipe espiritual, os teus protetores, que devido a esse padrão vibratório de uma postura de suicídio involuntário, desculpe, mas a palavra é essa, quando você está fumando, você está se matando aos poucos. Então você está assumindo uma postura de dizer não à vida. Então eles acabam se afastando porque a frequência deles é outra. A frequência deles é sim a vida, gratidão à vida, valorização da vida. Então o que a gente vai fazer? Reaproximar a tua própria verdadeira equipe espiritual através dessa meditação, que juntamente com a equipe que está conosco vai poder estar nesse local que você se encontra acessando a meditação, para que se crie um campo de proteção e ajuda e apoio espiritual para recolhimento dessas entidades. Se é o que você quer realmente, é preciso você querer e permitir essa ajuda. E após isso, você deixa um copo com água. Você vai fazer isso na hora de dormir, antes de dormir. Põe um copo com água, faz a sua oração ou a meditação e vai dormir tranquilo. No dia seguinte, a primeira coisa que você vai fazer quando acordar não é fumar, não é pegar o cigarro e fumar. Você vai simplesmente tomar a água que você apresentou, os teus protetores espirituais, né, para a equipe também de trabalho, que está te ajudando a se libertar desse vício, que são equipes do bem, espíritos que trabalham em harmonia, né? Você pode, de acordo com a tua crença, pensar da forma que você quiser, em Jesus, em Maria, em anjo da guarda, mas são teus protetores espirituais, que você tem, mesmo que você não saiba. Então você vai, no dia seguinte, beber essa água, a primeira coisa, e vai prolongar o tempo entre você acordar e fumar o primeiro cigarro por 30 minutos. Tá, gente? 30 minutos. Entenda, você não está diminuindo o número de cigarros, você está diminuindo o tempo entre um cigarro e o outro. Aí vai depender da frequência que você fuma. Se você fuma um cigarro a cada meia hora, naturalmente vai fumar um a menos. Se você fuma 2 cigarros a cada meia hora, naturalmente você vai fumar 2 a menos. Então você acordou 8 horas da manhã, né? De olho no relógio, toma água, né? É preciso ter disciplina, assumir o controle da sua mente, ter força de vontade. E o primeiro cigarro você vai resistir, porque esse é o segredo. Você vai prolongar por meia hora o tempo entre você estar acordado e fumar o primeiro cigarro, neste dia.
E no restante do dia, o que eu faço? Você fuma normal, né? Se você fuma uma carteira por dia ou um pouco mais, você fuma o seu número de cigarro normal. Mas eu só queria que você prestasse atenção no tempo do primeiro cigarro. Esse primeiro cigarro você prolonga meia hora. No dia seguinte, você vai repetir tudo que você está fazendo nesse dia. Só que você vai prolongar mais meia hora. Então, para que essa técnica ela tenha efeito, você vai fazer o seguinte. Pegue uma agenda e a gente está aqui, por exemplo, no mês de... A gente está começando outubro, né? Suponha que seja a data que você está começando a fazer o tratamento. Então, o primeiro dia você vai lá, suponha que você fumou o cigarro nesse dia às 8h30. Você prolongou meia hora, tá? Você marca o horário que você fumou, põe a sua assinatura embaixo. Meia hora a menos, entenda. Você está respeitando a força do cigarro. Então vamos vencer. Assim como você não começou a fumar tanto cigarro de uma hora para outra, você vai parar lentamente. No dia seguinte, você vai repetir tudo que você está fazendo. Sendo que, ao acordar, você vai tomar água e vai esperar não mais meia hora, mas 1 hora. Ou seja, sempre colocando meia hora a mais. Então, aqui no dia seguinte, você fumou o seu cigarro às 9 horas da manhã. Então, conseguindo acompanhar, né? Acho que está bem claro. Põe a sua assinatura e a cada dia você vai matando um leão por dia. Vai diminuindo meia hora do seu tempo de fumar. Dia seguinte, consequentemente, você já vai estar aí, praticamente o próximo cigarro vai ser às 9h30. É isso? Toma sua água quando acordar, você que está acordando ali pelas 8 horas, né? E às 9h30 você fuma o seu primeiro cigarro. Dentro desse método, você vai estar fazendo uma coisa. Apoio espiritual você já está recebendo. Então você está tirando o vício da nicotina. As dosagens da nicotina você está diminuindo lentamente. E você vai fazer isso até você chegar a data ou o dia do seu último cigarro, né? Que vai ser mais ou menos lá antes da hora de dormir, quando você fuma o seu último cigarro por dia. Vai chegar uma época que você vai estar lá no finalzinho. Então, quando você estiver fumando ali 1 cigarro por dia ou 2, agora está mais fácil, porque você já baixou a dosagem de nicotina no teu sangue e já pode partir para o tudo ou nada, ou seja, para parar de uma vez mesmo. Mas meu conselho vá lentamente dessa forma que você vai conseguir atingir. Disciplina é preciso assumir o controle da sua mente. Mas comece pela parte espiritual como prioridade e depois você começa a prolongar o tempo entre um cigarro e outro. Você vai fazendo isso. Aí vai depender da frequência que você fuma, tá? Se você fuma uma carteira ou mais, algumas pessoas podem chegar a parar em 10 dias, 15, 20, um mês, vai depender do número de cigarros que você fuma. Eu só queria deixar um parênteses aqui, gente, no final desse vídeo, para chamar sua atenção para uma coisa. A dependência química é uma coisa forte para algumas pessoas que estão muito já habituadas com cigarro. E a gente deve também prestar atenção nisso. Se você sente que as crises de abstinência estão fortes demais para você parar, essas crises incluem dor de cabeça, aperto no peito, tonturas, acredite, a falta do cigarro, da nicotina faz tudo isso. Então, se está forte demais, se você não está conseguindo suportar e você sente que a sua saúde está correndo riscos, né, de acontecer algo mais grave, então o aconselhável seria você procurar uma ajuda médica, um posto de saúde ou um local onde eles pudessem também estar te auxiliando a você conseguir parar de com menos sofrimento. Mas se você sente que você tem essa capacidade mental de parar sozinho, foi o que aconteceu comigo, e se você quer de verdade também, pode acontecer com você. Basta disciplina, confiança, fé, determinação. Quando eu digo fé, não é só nos teus protetores, é fé em você mesmo também, que você tem essa capacidade. Então, se você sente que você consegue, tem essa capacidade de enfrentar essa abstinência sozinho, vai em frente, né? Caso contrário, se estiver muito forte as crises, você pode também estar usando como recurso
aí está procurando a ajuda de um posto de saúde ou ajuda médica para isso. Mas muitos brasileiros, muitas pessoas conseguem largar por si só, com a força da mente. Ainda mais com ajuda espiritual, você pode estar fazendo essa tentativa aí, né? Eu espero que vocês consigam por si só. Se você não estiver conseguindo parar sozinho, mais uma vez eu friso, é importante você procurar essa ajuda médica. Mas eu acho que não custa nada tentar, né? Se está saindo do seu coração mesmo, basta você ter disciplina e voltar a assumir o controle da sua mente que você perdeu. Tá bom, gente? Então, um grande abraço para vocês. Eu desejo boa sorte para vocês que vão fazer esse tratamento da forma que eu ensinei, com as meditações, um copo com água, e prolongar o tempo entre o cigarro e o outro até parar. Desejo do fundo do meu coração que vocês tenham mais saúde, mais liberdade, e através dessa postura de dizer sim para a vida, que essa luz possa brilhar para quem está perto de você, que você também saiba de uma coisa, você vai estar ajudando até mesmo aquelas entidades que fumavam junto com você, espirituais, né, que estavam nessa dependência. Ou elas serão afastadas pelos teus próprios protetores, ou se elas quiserem ajuda, serão encaminhadas. Mas o segredo todo está na sua força de vontade, tá bom? Um grande abraço para todos, fiquem na paz do nosso Cristo em terra.